Bom dia a todos os ouvintes deste programa. Estamos aqui mais uma vez para fazer chegar aos seus ouvidos, aonde você estiver agora, a palavra de Deus, que ela é sempre a mesma, eterna, não muda. O bom é que passa gerações, gerações, gerações e gerações, e a palavra de Deus continua a mesma, não muda. Não há adaptação para gerações modernas, como se diz nos dias de hoje. Ela é sempre a mesma, não muda. Isso deve-se ao fato porque Deus é eterno. O eterno não muda. Mas Deus, pelas suas escrituras, antecipadamente nos dá a conhecer tempos futuros. E também nós entendemos que ela existe para fazer o quê? O que gerando uma oportunidade para que as pessoas se preparem, para que as pessoas elas se preparem para encontrar com Jesus Cristo, porque um dia todos nós deixaremos esse corpo. O simples fato de deixarmos o corpo significa morte, chamamos de morte, deixar a existência desse corpo. Mas a vida não termina aí. Ela não para por aqui. Quando findou a existência desse corpo, ou os dias que nós estamos vivendo, terminou a vida, não. A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então nós estamos falando do eterno, porque Deus é eterno. Jesus Cristo disse assim: eu vim trazer a vocês a vida eterna. A eterna, a eternidade, mas a eterna com Deus, porque existe a eterna sem Deus. Todos nós temos a qualidade de vida eterna. Morremos, nós saímos desse corpo, nós não vamos deixar de ter espírito, alma, sentimento. Eles vão continuar vivos. Eles não ressuscitam, porque eles não morrem. Quando fala de ressurreição, fala do corpo. Mas não fala de alma, não fala de espírito, porque o espírito não morre. Ele é eterno. Então, Deus está nos preparando. Esta época que nós vivemos, com a palavra de Deus aqui nas nossas mãos, é uma preparação para todos nós. Porque um dia, tudo vai mudar. E é sobre isso que eu vou ler para você que está aqui na segunda carta. Aliás, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalonicense. E veja bem o que é que ele estava informando a igreja já naqueles dias. Uma realidade. Não está contando uma história, uma fantasia, uma imaginação. Não. É o que Jesus Cristo falou. É o que está escrito em Daniel. É o que está escrito lá mesmo em Isaías, Ezequiel. Então nós estamos vendo Jesus falando, agora o apóstolo Paulo dizendo também as mesmas coisas. Veja o que ele disse à igreja. Está lá na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ele disse assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ó, que ignorem um fato desse. Não queremos, porém, que vocês ignorem um fato, uma realidade. E que fato é esse? Que diz respeito aos que morrem. Diz, um fato, não quer que seja ignorante, é esse fato, a respeito dos que morrem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quer dizer, tem pessoas que entristecem, eles não têm esperança de mais nada. E ele está trazendo uma esperança. Uma esperança que nós devemos preparar para mudar de endereço. Porque, na verdade, haverá uma mudança. Você vai trocar de endereço. É isso que ela está dizendo. Você não vai residir aqui mais na terra. Ele diz que nós somos cidadãos dos céus, então vai ter um outro endereço. Quando nós estamos em Cristo, nós temos um endereço, céu. Quando nós não estamos em Cristo, quando desse mundo sairmos e mudar o endereço, ele diz a Hades, Geena, inferno.
É outro endereço. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou os que morrem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Deus. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo vai escapar. E é então o que ele está dizendo? Olha bem, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja que está em Tessalônica. Está falando do objetivo da vinda de Jesus Cristo no mundo. Ele veio antecipadamente para preparar, dar oportunidade a cada um para escolher. Que um dia, na verdade, Deus chamará de volta. Um dia Deus lançará a sua mão, como ele está falando, virá repentina destruição. Mas vai acontecer uma mudança tremenda. A vida hoje nós estamos assim, de uma forma tão normal, como ele disse. Olha, tá aí, ó. Uns vão dizendo paz, segurança. Tá tudo normal. Mas virá repentina destruição. Nós não sabemos como. É quando o caso, nós não sabemos quando nós vamos morrer e nem como. Se nós soubéssemos, nós nos estaríamos preparando antecipadamente. Duas coisas podem acontecer e nenhuma delas pode nos pegar de surpresa. Por exemplo, o que ele está dizendo, Jesus Cristo virá. Isso aí é um fato determinado por Deus. Como ele diz lá, se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também, mediante Jesus, ele vai levar na sua companhia aqueles que morrem crendo nele. Isso é um fato, ó. Vai ser ao tocar da trombeta. Ele está dizendo, olha, Jesus virá. Ao tocar da trombeta, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum iremos primeiro encontrar com ele daqueles que já morreram. Então ele está falando, por exemplo, a maneira que isso vai acontecer. Ele diz, Jesus vai voltar. E desta vez, quando Jesus vir à terra, ele não virá como um advogado para defender as suas causas, porque os pecados que nós cometemos foram pecados que foram instituídos obrigatoriamente sobre nós, quando Adão pecou. Então nós já nascemos e herdamos essa natureza pecaminosa. Jesus Cristo veio do mundo justamente como o Cordeiro de Deus, para viver neste mundo, condenando o pecado por inteiro nele mesmo, porque a carne, diz a Bíblia em Romanos, que ela estava manchada, ela estava enferma pelo pecado. Então ele entrou nessa carne enferma e condenou o pecado nesta mesma carne, no mesmo corpo que o nosso. E o nosso corpo tomou vida, saúde de espírito. Ele foi justificado por Jesus Cristo. Ele veio preparar um povo, sabendo que cada um de nós não temos força de preparação por nós mesmos. Nós temos que reconhecer o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo não trouxe uma religião para você dizer assim, eu vivo bonzinho, eu faço caridade, eu vou lá no culto, eu vou na missa, eu vou lá no céu. Não, Jesus não veio trazer isso aqui para ninguém, não. Jesus veio trazer a vida de Deus. Ele veio despertar a vida de Deus das pessoas que estavam mortas.
Essa vida que foi criada à semelhança de Deus, em santidade, em justiça, em retidão, na verdade, na pureza, na clareza. Veio trazer uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Veio trazer assim, então, um despertar da vida do interior. Porque diz assim que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então ele veio fazer isso e trazer uma revelação. Que esse tempo não terá uma duração perpétua. É um tempo que nós estamos vivendo. É um tempo da graça. Você já ouviu falar tantas vezes sobre graça. É o tempo da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Até que Deus chame todas as coisas da presença dele para um julgamento. Vai terra, vai mar, vai céus, vai tudo. Os céus, não é o céu onde Deus está. Tudo na presença de Deus. Os homens. E Jesus está preparando então a cada um de nós. E ele diz assim, olha, mas antes desses acontecimentos, Jesus vai voltar. E todos aqueles que acreditaram nele, tornou-se parte dele. Como Pedro diz assim, que nós somos as pedrinhas. Cristo é a pedra angular e nós somos as pedrinhas. Ou seja, nós somos cristãos, um Cristo menor, mas um cristão, Cristo. Cristo vivendo em nós. Preparando a nossa natureza, porque Jesus Cristo vai vir. Ele vai descer do céu. Os olhos vão ver isso. É isso que ele está dizendo. Ele vai vir. E dessa vez, quando ele vir, ele vai vir para buscar a sua igreja. Igreja significa um povo reunido que crê naquilo que ele diz, que vive, que busca, que quer viver conforme ele está orientando, e quer viver conforme ele está ensinando. Então ele vem, ele diz assim, ele vai descer ao céu. E o apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Tessalonicenses como isso vai acontecer. Ele diz assim, olha, aquelas pessoas que morreram crendo em Jesus Cristo, que o receberam como seu Salvador, aquelas pessoas como os primeiros cristãos, que eles foram mortos, mas não negaram o nome de Jesus Cristo, aqueles que apegaram com Deus, que não incomodaram de ser criticados, zombados, mas que falaram, que anunciaram, que pregaram, que disseram do Evangelho, das boas novas de Deus. Aqueles que foram se preparando, aqueles que tiveram essa intimidade com o Espírito Santo, aqueles que estiveram com a vida no altar de Deus, aqueles que fizeram Deus relevante na sua vida, que levaram tudo sério, conforme Deus estava dizendo, que usou a palavra de Deus, não como obrigação, nem por imposição, mas por devoção, com alegria e satisfação, e se alimentaram dela, esses estarão com ele, porque o Espírito Santo faz dessa pessoa uma residência dele mesmo. Jesus conta uma parábola numa própria igreja, dizendo assim que tinha 10 noivas. E Jesus diz que a igreja é a sua noiva, que vai encontrar com ele no céu. É o seu povo. Quando ele fala noiva, ele está falando de compromisso, de relacionamento. Não é noivado de marido, de homem e mulher, não. Um compromisso que existe entre as pessoas que pensam iguais a ele. Aqueles que estão unidos pelos mesmos sentimentos, pelos mesmos desejos da mesma comunhão. Aqueles que buscam a Deus da mesma forma. Aqueles que receberam de Deus o que ele trouxe. Então ele fala noiva. Então, conta dessas 10. E ele estava chegando. O noivo estava chegando. E tinha as 10 noivas. Só que ele demorou um tempo. E aquelas noivas, como saíram de noite, elas levaram óleo da lamparina. Só que elas não foram prudentes. Elas levaram só os óleos da lamparina. Demorou muito, aquele óleo acabou e a lâmpada secou. 5 foram assim. Mas teve 5 que levaram reserva. Ou se ele demorar muito a acabar o óleo, nós temos óleo aqui. E nós completamos então a nossa lâmpada. Aquelas outras noivas foram atrás de óleo
para colocar na lâmpada. Mas quando elas saíram à procura, o noivo chegou. O noivo chegou e as 5 noivas foram com ele. Quando aquelas que foram buscar óleo para a sua lâmpada chegaram, o noivo já tinha vindo das suas 5 e a porta já tinha fechado. E elas não puderam entrar. É isso que Jesus está dizendo. Que nós devemos levar a nossa vida em comunhão cheia do Espírito Santo. Que nós devemos ter a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade conosco, com relacionamento de amizade, podendo te ensinar, te orientar, te ajudar, te fortalecer. Porque um dia virá que Jesus Cristo vai descer para levar os que são seus. E é o que ele está dizendo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então aqueles que morreram nessas condições vão ressuscitar. Vão ressuscitar primeiro. Eles vão subir primeiro. E depois os mortos, os que estiverem vivos nessa época, pois vão encontrar com Jesus Cristo e aqueles que já ressuscitaram lá nos céus. Vão subir. Vai ser nos ares esse encontro. Isso é uma realidade. E ele fala assim, olha, nós queremos, porém, que vocês não sejam ignorantes com respeito a isso. A respeito que os que dormem, os que morrem, eles vão encontrar com Jesus Cristo, vão ressuscitar. Jesus Cristo está preparando a cada um de nós, para que no dia da vinda dele, quando ele vier a buscar o que é seu, nós encontremos com ele. Porque haverá também uma época que Jesus Cristo virá não mais como advogado, como ele veio, também como mensageiro buscar o seu povo, mas haverá uma hora que ele virá como juiz, para julgar as pessoas. É isso que ele está dizendo. Você tem um lugar reservado no céu com Jesus. Eu quero ler para você aqui, terminando, o que Jesus Cristo mesmo disse. Porque Jesus Cristo falou que Ele quer que nós estejamos lá com Ele. Aonde Ele for, Ele quer também que nós estejamos com Ele, que nós vamos com Ele, vamos morar com Ele lá no céu. Porque assim foi. Olha o que Ele disse aqui em João, no Evangelho de João, Ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ora, veja bem o que é que Jesus Cristo está dizendo. Ele vai preparar o lugar, vai buscar para que, aonde Ele esteja, nós também estejamos com Ele. Que essa é a finalidade de tudo. Também Ele orou a Deus, por cada um de nós. Ele orou para que nós estivéssemos junto com Ele. Porque, na verdade, Ele diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho para você aqui. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos. Então Jesus Cristo ora, ele diz assim, ó, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ele fala assim, eu não rogo só por esses que estão aqui, ele está rogando para nós que hoje estamos ouvindo ele. Ele disse, ó, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como nós. O Senhor é em mim, e eu em ti, também eles em nós, porque para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então ele diz assim, que ele está orando por nós, para que nós conhecemos Deus da forma que Ele conhece.
A minha vontade, Pai, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Então olha lá Jesus, orando a Deus, para que onde Ele está, também estejamos nós com Ele. Por isso Ele disse, Ele veio, eu vou vir e buscar a cada um de vocês, para que vocês estejam comigo. Eu vou ao Pai e volto. Jesus vai voltar. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós anunciamos para você as boas novas de Deus. É por isso que nós anunciamos para que você se prepare, para que você enxergue aquilo que Jesus Cristo está dizendo, porque fé é você crer naquilo que existe que você não vê. Jesus Cristo nos conta o que existe, mas que nós não estamos vendo, nós apenas vemos o mundo natural. Jesus Cristo está falando do mundo onde Deus vive, onde Ele vive, onde os Espíritos vivem. Está falando disso. Nós bem sabemos que o Espírito Santo vive com Deus, mas os espíritos mal vivem longe de Deus, mas também atua nesse mundo, mas a vida eterna de Deus não é para cá. Então é isso que Jesus está dizendo. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Se você imaginar, pensar que apenas que Jesus Cristo veio e foi embora, está lá com o céu, com Deus, não, Ele está aqui. Ele está aqui para te ajudar a compreender e entender essa verdade, para você aceitar no seu coração como a única, que Ele vai voltar mesmo, de uma forma que, se você estiver vivo, você vai vê-lo. Se você ainda não tiver essa oportunidade de vê-lo quando Ele vir, mas você já está sepultado, a morte já te encontrou, que você desça para essa sepultura com Ele no seu coração, porque o dia que Ele vier, a vida que está dentro de você vai entrar em contato com a vida dele que está chegando nos ar, e você vai levantar e vai encontrar com Ele nos céus. É isso que Ele está dizendo. Prepara-te. Deus falou em Oséias, no capítulo acho que 6, verso 4. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Prepara. E é isso que o Evangelho faz. É isso que Cristo fez. Morreu por ti, morreu por mim, morreu por nós. Pagou o custo, pagou o sacrifício todo. Ele tirou a força do pecado sobre cada um de nós. Ele nos reconciliou com Deus, para que você nele possa ressuscitar quando do céu Ele descer, porque Ele vai descer. Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar os que são seus. Aqui não vão ficar nos sofrimentos que vão amargar a terra, como Ele diz, que vem repentina destruição. Aqueles que creem em Jesus não vão ficar aqui, não vão sofrer, não vão padecer, mas será retirado daquilo que vai acontecer aqui nessa terra, nesse tempo. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então entrega teu caminho a Deus. Entrega a sua vida. Deixa Cristo morar no seu coração. Deixa essa palavra entrar na sua vida, falar contigo no seu interior. Porque Jesus está chegando. Nós não sabemos qual é o dia. Ele disse que o dia podia ser assim como esse nosso mesmo. Onde você está bem, está feliz, está sentindo paz, está sentindo segurança, sentindo tudo. E Ele vem. Você não sabe se é amanhã ou se é depois. Você não sabe quando é, nem eu, nós não sabemos. Mas Ele virá. E aí sim, é o que Ele diz. Se você soubesse o dia que o ladrão fosse entrar na tua casa, você esperava lá com um exército lá dentro. Mas você não sabe. Diz que é a vinda de Jesus Cristo do mesmo jeito, você não sabe. Então prepara, viva preparado. Viva hoje como se fosse o último dia. Vive preparado. Vive preparado. Porque se a morte te colher, a vida de Cristo está dentro de você, no seu coração, e ninguém mais te tira Ele dali. Você vai encontrar com Ele quando Ele vier. Você vai reconhecer a voz dEle. Portanto, inclina a tua cabeça que nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos, ó Deus, em favor da Tua palavra. Caiu sobre as vidas hoje. Senhor, toda carregada com a unção do Teu Espírito Santo, como uma semente que vai caindo sobre a terra. E o Senhor vai fazendo, ó Deus, derramando com a Tua água, vai fazendo o seu chuveiro, a sua chuva cair, a chuva de unção pelo Espírito Santo.
acompanhando essas palavras até o coração, o Espírito Santo plantando elas no coração, para que elas possam ser, ó Deus, irrigadas com o teu poder, e elas germinar e dar os frutos de salvação, frutos de eternidade na vida de cada pessoa, frutos, ó meu Pai, de santidade, frutos de misericórdia, frutos da verdade. Senhor, conserva, Pai, as vidas daqueles que já te conhecem com a tua paz, conserva com a tua presença, conserva com a tua comunhão, para que haja um relacionamento contínuo, meu Pai, da tua igreja contigo, e seja ela a tua voz nessa terra, não só a voz, mas o seu mover, o seu amor, a sua compaixão, meu Pai, a sua alegria, a sua verdadeira face nesta terra, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e que as palavras do Senhor caiam no teu coração, como vida mesmo, orientação, preparação. São oportunidades que Deus está nos dando, nesses dias de estarmos nos preparando, porque um dia Jesus Cristo veio aqui para buscar todos nós, para morar com Ele no céu. Faça isso. Queira morar com Jesus Cristo no céu, quando desse corpo você partir, quando esse mundo você já não mais existir. Queira morar com Ele no céu. Para isso que o Evangelho existe. Deus abençoe a todos.